Os fundadores, biologia, genética e DNA. Uma visão geral dos sistemas de pensamento mais comuns na Terra e como as mudanças na Terra se relacionam com cada disciplina. Biologia. Sua biologia muda continuamente. É a natureza dos corpos nos reinos inferiores. A cada 7 anos, todas as células em sua forma física morrem e renascem. Então, do nascimento aos 7 anos, então vem o 14 e o 21 e aí por diante. Os 28 anos. Embora o padrão do DNA permaneça relativamente constante, durante a mudança galáctica, o padrão do DNA será mutado pelas flutuações do campo IM magnético, eletromagnético. Isso fará com que seu corpo passe por vários sintomas de ascensão. Como vocês os chamam? Alguns de vocês experimentarão flutuações extremas de energia, variando de maníaca e depressiva, mesmo que não tenham problemas psicológicos que causem esses sentimentos. Outros apresentarão sintomas semelhantes aos de gripe, sem evidência aparente de organismos invasores, bactérias ou vírus. Eu já passei por tudo isso. A maioria de vocês sentirá formigamento e ondas de energia de vez em quando. Também sentir como. O que você está sentindo não é o aumento real de energia ou frequência, mas sim do corpo, o corpo. As vibrações de frequência mais alta não são sentidas no sentido tradicional pelo corpo. Os níveis mais elevados de energia são muito puros, claros e limpos. Você terá uma sensação de expansão e clareza, junto com imensos níveis de amor e compaixão. Sua forma física acabará sentindo mais energia na maior parte do tempo. Isso exigirá menos sono. Às vezes você pode passar por períodos em que parece estar muito cansado e deseja dormir muitas horas. Já aconteceu comigo. Insônia, alternava de insônia a dormir por longos períodos. E esse negócio de Covid nada mais é que essas frequências. É isso que eu estou tentando passar para as pessoas, fazê-las acreditar nisso. Não tem nada a ver com vírus. Isso são frequências, principalmente as 5G. Mas este é apenas um período de transição. Seu corpo pode desejar estar acordado quando a sociedade diz que ele deveria estar dormindo e vice-versa. Se você tem um horário normal de trabalho, isso criará um pouco de dificuldade. Idealmente, sua vida precisa ser estruturada de forma a permitir que seu corpo passe por padrões de sono erráticos enquanto se ajusta às novas frequências da mudança galáctica. Oh, nossa, isso aconteceu comigo. E agora que está entrando nos eixos, estou me ajustando novamente. Um aspecto da biologia humana que está na vanguarda de sua pesquisa é o campo da genética. Seus cientistas se orgulham de ter descoberto uma grande parte da matriz do genoma. No entanto, eles estão apenas arranhando a superfície de como o DNA funciona. A maioria deles descartou mais da metade das configurações como DNA lixo, o que significa que eles pensam que não tem o uso ou valor. E tudo tem, até mesmo um apêndice. O que eles precisam demitir para si mesmos é que simplesmente não sabem para que serve a grande maioria do DNA. Eles não entendem sua função, é verdade.
Se os seres humanos observassem de perto como funciona o mundo natural, logo descobririam que a natureza não faz lixo. Verdade. Tudo no mundo natural tem um propósito. Pode ser um propósito rudimentar ou muito simples, mas ainda assim é um propósito. Nós, seus professores que projetamos o DNA há mais de 100 milhões de anos atrás, ajudaremos a esclarecê-los sobre o propósito do DNA lixo. 100 milhões de anos atrás, mas não aqui na Terra. Você tem aproximadamente 10 elevado a 108 graus a potência de configurações possíveis de seu DNA. Este número é trilhões de vezes maior do que o número de átomos em seu universo conhecido. Este número compreende o DNA de um ser humano e até mesmo de um animal ou planta. Por que o Criador faria algo com um potencial tão vasto se não tivesse uso? Mas às vezes esse corpo parece uma lata de lixo mesmo. Quando o Criador nos encomendou a engenharia da forma humana, será que foi mesmo? Não criamos a complexidade e o vasto número de configurações. Vocês apenas replicaram. Apenas aprendemos como modificar, como aproveitar o que o Criador havia feito. Você viu o que eu falava antes? O que havia feito e procedeu para catalisar o processo de criação dentro das pilhas de DNA. Apenas eles são engenheiros, postado na KISS, são muitíssimo mega, super duper inteligente e aproveitaram desse dom que eles possuem para manipular os DNA de onde ele quer que eles vão, não apenas daqui, mas de outros mundos, disparando os códigos e chaves que compõem os fios. Em algumas de nossas mensagens entraremos em mais detalhes sobre como isso é feito, mas por enquanto não iremos muito longe dos detalhes, nos detalhes técnicos. É suficiente dizer que a vida começa com a fonte indiferenciada de energia de Deus e então gradualmente diferencia essa energia em padrões geométricos chamados DNA, em qual códigos-chave. Os códigos-chave do DNA são organizados em moléculas de elementos orgânicos que são então encandeados. Mas vocês querem fazer algo não orgânico, né? Vocês querem saber mais do que o Deus, né? Entre si, de forma a causar a replicação das características desejadas, neste caso, atributos corporais. À medida que o esperma ativa o óvulo durante a concepção, os códigos e chaves do DNA ativam o crescimento e a replicação dos padrões pré-programados contidos nesses códigos. Conforme o processo continua, os órgãos e tecidos de aparência familiar se desenvolvem e você tem um embrião. Trancados dentro do minúsculo embrião estão todos os códigos e chaves necessárias para o crescimento de um ser humano completo e em tamanho real. Contidos em uma grande parte dos códigos e chaves do DNA estão as memórias etéricas e os padrões ancestrais da linha de sangue dos pais da criança emergente. Isso seus cientistas sabem muito bem. O que eles não entendem é que dentro da porção lixo dos códigos e chaves do DNA está a memória das vidas passadas da alma, vidas paralelas e vidas em outros mundos. Em essência, toda a história da alma desde seu surgimento da divindade muitos milhões de anos atrás. Também contido nos códigos e chaves do DNA está o programa que desencadeia a ascensão. A evolução não
para com um ser humano totalmente formado, mas continua subindo na espiral de ascensão até que, eventualmente, todos vocês se tornem seres de pura luz fotônica. Tudo isso está contido no enorme número de configurações do DNA. Os códigos chaves determinam como e quando os padrões se recombinarão e se reformarão. Seu livre-arbítrio afeta a formação e o crescimento das moléculas de DNA. E você pode transformar seu próprio DNA simplesmente desejando que assim seja. Daí vem o Rife frequência, as frequências de Rife e outras coisas. Se sua vontade está presa aos desejos do ego, essas mutações tendem a causar desarmonia e doenças. Se, no entanto, você aprendeu a mover-se além das armadilhas do ego, em um estado co-criativo com seus eus superiores, as mutações causadas pelo exercício de seu livre-arbítrio podem fazer com que os fios de DNA acelerem não apenas sua ascensão, mas suas habilidades psíquicas e intuitivas, bem como inúmeras outras habilidades e impulsos criativos dos quais você atualmente não tem consciência. Em alguns de nossos ensinamentos anteriores, descrevemos as várias fitas de DNA e para que servem. Para resumir brevemente, você tem 24 fitas de DNA, organizadas em 12 pares. Existe um par para cada nível de densidade de experiência. Seus cientistas são capazes de detectar apenas o par que corresponde ao terceiro nível de densidade de vibração. Conforme você sobe na espiral de ascensão e começa a vibrar em densidades mais altas, você ativa os fios dormentes que correspondem a essas densidades mais altas. Além disso, você tem 4 fios que correspondem à primeira e à segunda densidade. Portanto, um ser humano de terceira densidade tem 6 fios ativados e um ser humano de 4 densidade tem 8 fios ativados e assim por diante. Você tem programas de ativação predestinados embutidos em seu DNA que acendem automaticamente os fios adormecidos assim que você atinge um certo ponto em sua evolução ou anos de vida, né? O modelo mestre de ascensão é um desses programas. A relação entre predestinação e livre-arbítrio é muito complexa. Mas vamos resumir da seguinte forma: há um conjunto pré-programado de códigos e chaves dentro do seu DNA que diz a você como e quando sua ascensão se desenvolverá. Pode ser aos 30, aos 40, 50. E você tem o livre-arbítrio para alterar a sequência e o tempo dos eventos de forma significativa. Você pode atrasar ou acelerar. Você pode permitir que ele se desenvolva de acordo com as melhores e mais elevadas oportunidades de aprendizado para a alma, ou pode escolher um caminho que deixa a alma sem realização. Você pode torná-lo relativamente simples e direto, ou pode torná-lo difícil e complexo. Eu não sei se isso é nossas escolhas 100%. A essência da sua alma tem paciência infinita e esperará enquanto você experimenta diferentes cenários na vida. Mas tem pessoas que não esperam. Tem pessoas que tomam ayahuasca para ter um efeito imediato de ascensão, ou mesmo tem pessoas que não esperam, se suicidam,
faz outras coisas que não devia fazer porque não pode esperar. Mas há um limite de quando você pode atrasar o curso inevitável da evolução. Dentro da atual dispensação divina, esses limites foram redefinidos. A própria Terra está passando por uma mudança em seu DNA planetário e já fez a escolha de ascender a um mundo de 4ª densidade. Isso significa que os minerais, plantas e animais que atualmente residem em sua superfície também passarão por uma grande mudança, assim como os humanos que escolherem permanecer com ela. Eu acho que isso foi uma evolução planejada e forçada e não foi natural. A Terra não tem dizer, ela não escolhe, vocês escolhem para elas. Contrariamente às crenças de alguns de vocês, um mundo de 4ª densidade não é desprovido de vida de primeira, de vida de segunda e terceira densidade. Pode haver muitas possibilidades e vidas paralelas, né? Quer dizer, tudo misturado. Tem pessoas mais evoluídas, outras não muito evoluídas, e tudo vivendo no mesmo teto, mesmo tempo linear. Eles simplesmente têm como forma de vida dominante as expressões de 4ª densidade do céu. Aqueles organismos e formas de vida que não combinam com as frequências mais altas de 4ª densidade, sejam elas minerais, plantas, animais ou humanos, partirão do plano terrestre ou irão embora, vão morrer. Na verdade, a maioria dos minerais e algumas das plantas permanecerão, mas sua estrutura genética mudará. Uma porção menor dos animais permanecerá, provavelmente cerca de 1/4 daqueles originalmente modelados para uma Terra de 3ª densidade. Como acontece com muitos humanos 3D, aqueles animais que não são capazes de manter a vibração da Terra de 4ª densidade se moverão para sua forma espiritual e reencarnarão em um planeta que é mais apropriado para seu nível de vibração, ou seja, 3ª dimensão novamente, planeta X. Nem todos os planetas que recebem humanos 3D também receberão formas animais. Quer dizer, alguns de nós não serão alocados em planetas com o mesmo nível dos animais. Quer dizer, esses animais que estão aqui com a gente não vão com a gente para outro planeta se a gente for para outra 3ª dimensão. Alguns planetas 3D corretivos terão uma grande abundância de vida animal, enquanto outros serão amplamente desprovidos de vida animal. Vai ser terrível. Os animais podem ser grandes professores de amor e compaixão, lógico, e podem se voluntariar para servir aos humanos, lógico, que precisam adquirir essas qualidades em outro planeta 3D. E ainda tem idiotas que não dão valor aos animais. Você já pode ver evidências de animais partindo da Terra ao observar o rápido declínio do número de espécies em seu mundo. Alguns parecem estar morrendo de poluição ou superpopulação de humanos, enquanto outros parecem estar desaparecendo devido às mudanças climáticas. No entanto, a grande maioria das espécies que estão desaparecendo são aquelas que não podem ou não vão se ajustar a mudanças nas frequências e, portanto, irão fixar residência em outro planeta de 3ª densidade ou serão reciclados de volta à divindade e emergirão em um novo formato. Ok? Vão voltar para o todo. É muito triste.
E alguns dizem, oh, não, é coisa do homem, Você pensa que o homem tem tanto poder assim para fazer tudo isto? Ah, que nada, cara. Pensa melhor, isso são forçadas, são coisas alienes. Tudo isso que está acontecendo por aí é alien, tudo forçado. Não existe negócio de desastres naturais, extinção de animais por causa do homem, tudo baboseira. Vai perguntar aos aliens por que está acontecendo isso. A evolução das plantas e animais não será explorada em detalhes nesse momento. Em vez disso, diremos algumas palavras sobre a ativação do seu modelo de ascensão. Novamente, algumas dessas informações foram fornecidas antes, mas sentimos a necessidade de refrescar sua memória. A data real da ativação do seu modelo mestre foi originalmente definida por sua alma e, em muitos casos, este evento predestinado foi arranjado antes de você entrar em encarnação. Eu não acredito, desculpa, mas eu não acredito porque eu não lembro, então não vale. No entanto, devido à complexa interação de livre-arbítrio e predestinação, a data pode ser um pouco alterada. Se, depois de ter encarnado na Terra, você descobrir que as lições e experiências da alma são muito mais difíceis do que o previsto, ou requerem mais tempo do que originalmente concedido, a data de ativação pode ser adiada. Por outro lado, se o seu progresso como alma está indo muito mais suave do que o previsto, uma raridade neste mundo turbulento, a data pode ser antecipada. Existem vários métodos que podem acelerar o processo de ascensão, incluindo as meditações de ativação da ascensão deste canal. Se você decidir se envolver em um processo de desencadeamento, como as meditações, recomendamos que seja cuidadoso e ouça atentamente a sua orientação interior. Embora a maioria das técnicas tenham salvaguardas embutidas, assim como sua alma, é possível se mover muito rápido e acionar seu modelo de ascensão antes de estar pronto. E tem muitos desses aqui, muito mesmo. Só querem coisas assim, procurar coisas que eles não compreendem o oculto através de coisas supernaturais, de métodos supernaturais, meditação em grupo, isso, aquilo, culto, rituais, etc. Infelizmente, existem algumas técnicas sendo ensinadas ao redor do mundo que movem as almas muito rapidamente para o padrão de ascensão. Geralmente, o que acontece se uma alma se move, se desdobra muito rápida, é que as partes mais lentas do céu se rebelam e criam doenças no corpo e ou nas emoções. Em alguns casos, a alma pode acabar saindo do corpo e você morrendo, o que retarda muito o processo de ascensão física em pelo menos uma vida. Aí você vai ter que voltar novamente e continuar tudo novamente do zero. Tudo acontece no perfeito tempo divino. Se você entender esta verdade e alinhar seus vários aspectos a ela, você ficará bem. Aqueles que tentam apressar o processo de ascensão geralmente são aqueles que têm um medo subjacente de que não são bons o suficiente ou não estão bem como são. O modelo mestre é ativado com as suas mais eficiências quando você se aceita completamente como é. Se a sua motivação para ascender é sair desse planeta imundo, nada bom, é provável então que você experimente muitas dificuldades ao tentar avançar. Se você está evitando ou escapando de sua humanidade e pensa que a ascensão é sua passagem para o céu, então você terá um rude despertar. A largata não se odeia antes de tecer um casulo e emergir como uma borboleta, mas isso é uma largata, isso é uma borboleta. Humanos não são insetos, eles não tomam droga destinada a acelerar o processo metamórfico. Por outro lado, ele não fica deprimido enquanto pensa em perder sua forma de lagarta. Ser humano
é muito fake. O apego excessivo à forma física do eu 3D pode ser uma barreira tanto quanto a impaciência excessiva. Uma das coisas que são críticas para o crescimento da sua alma é reconhecer a diferença entre a resistência do ego e a inadequação de um determinado método ou processo. Por exemplo, se você se envolver em um processo atualmente poderoso, projetado para acionar seu modelo de ascensão, e se sentir cansado, desconfortável, ansiosa, pode ser a resistência do seu ego em entrar na ascensão. Ou pode ser que a técnica não seja apropriada para a vibração da sua alma. Por isso tem que ter muito cuidado que se escuta isso e aquilo. Eu que não caio nisto. Existem várias maneiras de lidar com essa situação se você for incapaz de reconhecer a diferença entre a resistência do ego e a inadequação. A abordagem mais simples é pedir a sua presença divina, seu eu da 12ª densidade, para aconselhá-lo sobre como e quando se envolver em um processo de gatilho ou de catalístico. Você pode inventar um sinal que o seu eu divino lhe dará para alertá-la sobre a adequação de um método específico. Alguns humanos usam testes musculares, pêndulos ou varinhas rabidomantes. Outros recebem uma sensação clareadiente ou clariciente. Eu acho que eu estou mais assim, mas o meu é natural. Clariciente, a minha sensação é clariciente. Esse canal pediu ao seu eu divino para colocá-lo no caminho ideal para o crescimento da alma há muitos anos. Ele continuamente pede que tudo que ele é guiado ou participar seja para o seu crescimento de alma, felicidade e bem-estar mais elevados. Você pode pedir ao seu eu divino para conduzi-lo a professores e ensinamentos específicos que permitem experiências mais alegre e eficiente de ascensão? Não. Se você fizer esse pedido diariamente na meditação, descobrirá que quase sempre qualquer negatividade que você experienciar em torno de um método ou processo específico de ativação da ascensão será devido à resistência do ego e não à inadequação. Eu não acredito. Conforme você avança através da resistência do seu ego, conforme discutido na sessão de psicologia, você ouvirá mais e mais a verdadeira voz de sua alma e se tornará cada vez mais fácil saber o que é apropriado e o que não é. Os eventos que ocorrem em seu planeta servirão para acelerar a ativação do seu modelo de ascensão, conforme o alinhamento precessional se move para a posição. As mutações causadas pelas explosões de IEM serão integradas ao seu DNA e ativarão muitos códigos e chaves, incluindo o modelo mestre. A maioria de vocês que estão lendo este livro já ativou o modelo básico. Ativações adicionais estarão disponíveis. Suas células continuarão a sofrer mutações à medida que mais e mais pulsos de IEM escalares entrarem na Terra. Eu já sabia, isso tudo é frequência, radiação jogada aqui. Por isso que tem esse vírus, pessoas morrendo, animais também, desastres naturais. Tudo isso é causado por radiações e 5G e outras coisas, outros fatores. Eventualmente você notará que parou de envelhecer e de ficar doente. Eu parei de envelhecer, mas não ficar doente. Você terá mais energia e precisará de menos sono. Eu preciso de mais sono e mais energia. Você será atraída por pequenas quantidades de alimentos altamente puros. Atividades que costumam ser agradáveis de repente perderão seu apelo, enquanto outras coisas vão chamar a sua atenção. Não importa a idade do seu corpo físico, claro que não.
Mesmo se você estiver na casa dos 70 ou 80, você ainda pode ascender fisicamente, lógico. Se esse for o desejo da sua alma, nem todos vocês que estão em corpos degenerados e enfermos vão querer passar pelo processo de ressuscitar sua forma física e mantê-la durante as mudanças. Caso em que vocês passarão pela ascensão espiritual, conforme detalhado anteriormente. Então, aqueles, isso falando que estão seriamente doentes, vão morrer, sair, embora, porque não vão aguentar a pressão, as cargas que eles estão jogando aqui na Terra, todas as frequências. Você